Aleluia. Não enxergo direito, irmão. Esse negócio embaixo aqui, não enxergo, não. De jeito nenhum. Graça e paz, meus queridos. Como vocês sabem, né? Era para mim ter ministrado na semana profética, mas Covid não deixou. Mas o pastor já marcou já logo mais um dia próximo, aí estamos aqui. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo na fé, Timóteo 3,16. Então, segunda carta, Timóteo 3,16 e 17, que nós vamos ler aqui. Foi encontrando, se coloque de pé, amém? Vamos lá? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Podeis se sentar, irmãos. Pedrão. Esqueci. Valeu. Glória a Deus. A minha ministração em si, irmãos, é basicamente aquela que eu preparei para o dia da semana profética, tá? Alguma coisa ou outra eu acrescentei, eu alterei, mas o personagem central continua sendo o rei Josias, que o nosso irmão Fábio falou um pouco sobre isso, mas realmente ele trouxe uma outra palavra. Eu acompanhei todos os dias da semana profética em casa, irmãos, né? No meu quarto lá pelo YouTube, eu dei risada, ele tirou um sarro de mim aquele dia, eu percebi, ele falando de mim lá, eu percebi, viu? Porque olha, deixa ele. Mas enfim, irmãos, é assim mesmo. Eu realmente, às vezes, nem que eu leio tudo, mas realmente meus esboços, realmente, eles são, geralmente 3, 4, 5 folhas, geralmente é assim meus esboços. Não é a semana profética, falamos de identidade, mas uma definição de identidade eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos. Identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. De novo, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Irmãos, a identidade é algo único, pessoal e intransferível. Eu não me recordo qual dos ministradores, mas citou isso. Por exemplo, a nossa digital, que tem lá no nosso RG, aquilo ali só tem você no mundo com ela. Você não pode transferir ela para ninguém. Se alguma outra pessoa no mundo estiver usando a mesma digital que você, aquilo é falso. Aquela pessoa pode ser presa, aquilo é falsidade ideológica. Você é único, você é exclusivo. Quem não sabe quem é, irmãos, não sabe também para onde está indo. Precisamos voltar ao plano original para descobrir o nosso real propósito e a nossa identidade em Cristo Jesus. Era só isso que eu queria falar sobre identidade, tá, irmãos? Só para recordar que o pastor pediu para me avisar, irmãos, essa semana a gente retorna com nossos projetos sociais, tá? Amanhã mesmo o Jiu-Jitsu já está de volta, operante. Então aqueles irmãozinhos que me ajudavam sempre no final do culto a recolher as cadeiras e pôr os tatame, eu agradeço vocês, né? Vocês ajudarem de novo, tá? O balé, eu não sei, cadê a Carol? Carol, o balé volta dia 5? É sábado mesmo, né? Então também sábado o balé já está de volta, estamos retornando à escola Bíblica CIA, quarta-feira, tá bom, irmãos? Estamos aí retomando os 4 módulos, para honra e glória de Deus. Eu gostaria de citar um pouquinho, irmãos, estamos passando por uma crise de identidade, isso daí já foi falado várias vezes, né? Mas temos passado, irmãos, por algumas situações
Quem sou eu para querer adentrar neste assunto, né, irmãos? Que não sou eu dessa área de psicologia, mas eu descobri recentemente uma síndrome, irmãos, que tem ocorrendo, que chama síndrome do impostor. Poxa, o que seria isso, a síndrome do impostor? Síndrome do impostor, meus queridos, é uma pessoa que ela tem, vamos lá, vou citar um exemplo, eu descobri foi por causa justamente disso, não acompanho nada, mas quando eu vi aquele nome síndrome do impostor, achei interessante, eu quis aprender, que eu gosto de aprender coisas novas. Foi sobre aquela ex-participante do BBB, a Juliette. Ela disse que em si está sofrendo isso, porque ela teve uma performance dentro da casa, e as pessoas conheceram ela de uma forma, que agora quando ela saiu, ela está com medo de não suprir essa expectativa que foi gerada do que ela viveu. E agora ela está com medo de que as pessoas entendam que de alguma forma ela foi impostora antes ou está sendo impostora agora, e isso cria conflito nas pessoas, cria isolamento, cria crises de identidade nela. As pessoas hoje em dia não sabem nem mais quem é, não sabem nem o que viveu, se era verdade ou não, se agora o que ela vive é verdade ou não. Meu Deus, é mais uma, irmãos. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Realmente essa eu não conheci, irmãos. Essa foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar algo, não sei se é novo, né? Mas eu não conhecia. Mas, meu Deus, irmãos, agora as pessoas estão com crise agora até do que elas são. Elas não sabem nem se o que elas vivem é verdade. Tem aqueles casos que já sabem mesmo, né? Que cria uma falsa vida dentro das redes sociais. Mas aquela pessoa já tem ciência, que não é minha vida. Mas aquela que a pessoa vive, depois fala, não sei se aquilo é verdade, não sei se eu estou vivendo uma fantasia, eu não tenho agora, não sei se eu vou suprir essa necessidade, aquelas expectativas das pessoas, de não conseguir viver da mesma forma, e ser criticado, e ser pressionado. Eu falo, meu Deus, e a gente vai, né, eu creio também nessa linha que o nosso pastor fala, né, a salvação, irmãos, nem digo a salvação, a solução para todas essas crises, todos esses problemas, que a salvação é em Cristo, mas a solução é a igreja. Eu creio nisso. O nosso pastor vira e mexe e fala, não é o presidente A, não é o presidente B, não é o grupo A, não é o grupo B, é a igreja. É a igreja, irmãos. Só que se a gente depara para a igreja, a gente vai para dentro da igreja, tem aquele grupo que quer atualizar a palavra de Deus. Já sei que já foi falada isso um monte de vezes, mas eu não posso deixar isso passar no tema que é dessa noite, que eu irei trazer para vocês, que é o poder da palavra. As pessoas querem atualizar a Bíblia. E sabe qual é o intuito de atualizar a Bíblia? É de querer agradar a todos. Não, tem uns grupos que estão excluídos. A gente precisa atualizar para abraçar a todos, mas espera aí. A palavra de Deus, irmãos, tem cerca de 3.600 anos. 3.600 anos. Agora um abençoado quer atualizar a palavra de Deus para agradar os grupos excluídos? Espera aí. Meus queridos, pode ser a pessoa mais poderosa que existe no mundo. Eu vou ficar sempre com a palavra de Deus. Não adianta querer, como nossos pastores dizem, irmãos, a palavra de Deus é o seguinte, ela é para acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. É sério, já foi debatido muitas vezes isso da atualização da Bíblia, né? E aí se deparamos com os movimentos que existiram, teologia da prosperidade, hoje em dia perdeu um pouco a força, mas como já foi muito dito também até pelo nosso próprio pastor, a teologia coach, irmãos, é a teologia do momento. É aquela teologia que se você viu um pregador, irmão, se você está em dúvida, eu não sei se é coach ou não é coach. Primeiro que a maioria deles, eles nem falam que eles são pastores, né? Mas começa, você é incrível, você consegue, você pode, você é fenomenal. É coach, tá, irmãos? Sai dessa, corre. Que a palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que se não fossem as misericórdias do Senhor se renovar todas as manhãs sobre as nossas vidas, nós seríamos consumidos.
Mas Rafa, tem lá Filipenses 12, Filipenses 13, né? Filipenses 4:13, que todo mundo menciona, né? Que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, podemos todas as coisas, mas esquece a parte B não, irmãos, naquele que me fortalece, que é Cristo. Mas eu gostaria que vocês abrissem, vamos lá em Filipenses, vamos lá, rapidinho. Filipenses 4. Todo mundo fala, só fala esse versículo. Eu não lembro ninguém que menciona o versículo anterior. Ninguém fala. A gente vai ler aqui. Filipenses 4:12, irmãos. 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É difícil alguém falar os versículos anteriores. Fala, tudo posso naquele que me fortalece. Mas sabe o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos? Tudo posso. Eu posso passar fome, eu posso ser humilhado, eu posso passar necessidade, eu tudo posso. Não, eu posso ter um carro zero, uma casa com piscina, um apartamento com cobertura. A teologia de coach diz isso, irmãos. Se você não é bem sucedido, se você não tem bens materiais, o Senhor não te abençoa, o Senhor não te ama. Mas como isso? Então Deus odiava Paulo. Mais que sofreu esse cidadão aqui. Passou fome, irmãos, foi humilhado, foi perseguido. Os últimos anos da sua vida passou na cadeia, nem uma blusa de frio ele tinha. Deus odiava Paulo. Se a gente for pôr na teologia coach, Deus odiava Paulo. Não era bem sucedido, não tinha status, não tinha uma carruagem 0 km com ar-condicionado, ele não tinha. Não morava nas melhores palacetes. Meus queridos, como diz o Senhor Jesus, céus e terras passarão, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai permanecer para sempre. Então alguém que quiser vir de alguma forma, irmãos, alterá-la, atualizá-la, distorcê-la, corre, meus queridos. Mas de novo, irmãos, sabe por que acontece isso? Porque o povo de Deus não conhece a palavra de Deus, se denomina povo de Deus. Eu sou crente. Mas crente no quê, meu querido? Se você não conhece, aqui está o nosso manual de fé e de prática. Nosso manual de fé e de prática, está aqui. É sério, irmãos, estamos no ano 2022. Pessoas que não frequentam as igrejas, ainda deixar a sua Bíblia lá aberta no Salmo 23, na sala da sua casa, no Salmo 91... eu vou dizer para você que eu até relevo, mas isso numa casa de um crente, meus queridos. A palavra de Deus não é para ficar lá aberta, lá não, para ficar o quê? Emanando bênçãos ali dentro da sua sala. Ela é para ser lida e relida, meus queridos, ser estudada, para ser devorada. Começamos mais um ano. Como é que está a sua vida de devocional? Como está a sua vida de devocional? Como é que está a sua vida de leitura, de oração, de adoração? Como nosso pastor, eu sou da mesma linha do pastor. Você quer realmente que a sua vida seja uma vida de sucesso? Leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, tire um momento de adoração, faça jejum semanalmente. Terminei já 2 livros já esse ano da minha devocional, já foi Gênesis, já foi Jó. Esse ano eu estou lendo diferente, estou lendo cronologicamente. Tem sido bênção. Eu também tive a missão de ler livros, irmãos. Já tô mais da metade do meu primeiro. Eu queria terminar em janeiro, mas não consegui. Mas irei terminar. Tem sido bênção, irmãos. Não somente eu, mas toda a liderança pastoral, como também o nosso corpo docente da Escola Bíblica CIA. Estudamos, irmãos, fazemos cursos online. Estamos nos capacitando para poder compartilhar isso com cada um de vocês,
para que vocês possam também sair dessa zona de conforto que muitas vezes fica. Não, escutar a palavra de domingo está tudo bem. Não, não está bem, irmãos. Isso não muda a vida, isso não transforma a sua vida. A palavra de Deus tem que ser diariamente. O que está lá dizendo lá em Josué, irmãos? Coloca Josué 1:6, irmãos, para nós. Coloca Josué. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Não é 6 não, irmão, desculpa, o versículo que fala de meditar nessa palavra de dia e de noite. Desculpa. Não cesse de falar deste livro, da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ter sucesso, meu querido? Medite na palavra de Deus. Você quer ser bem sucedido, quer que tua vida seja próspera? Medite e viva a palavra de Deus. Eu gostaria de que a gente abrisse as suas Bíblias, se vocês pudessem nos acompanhar. Bom, eu vou estar falando isso em Crônicas, capítulos 34 e 35, tá bom? Falar um pouquinho sobre Rei Josias, meus queridos. Rei Josias. Era só a introdução. Josias, irmãos, foi um rei de Judá. Tá? Ele reinou aproximadamente 31 anos em Judá. Foi por volta ali dos anos 640 a 609 anos antes de Cristo. A gente pode acompanhar a história ali do rei Josias, irmãos, no segundo livro de Reis, entre o capítulo 22 e o 24, se eu não me engano, 22 e 23, e Crônicas 34 e 35. Só por questão de curiosidade, irmãos, ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Sofonias e Zacarias, tá? Ele foi contemporâneo, viram na mesma época que ele. Ele foi o 16º rei em Judá, irmãos. Foi o 16º rei. É da linhagem ali de Davi, irmãos. Quando se fala em Josias, logo se faz referência, né, irmãos, às reformas promovidas por ele. Realmente ele foi um rei ali que marcou a história do seu povo. Se a gente for aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, irmãos. Ele era filho de Amon e neto de Manassés. Ambos foram reis de Judá. Mas se a gente for ler as histórias deles ali em Crônicas, irmãos, foram péssimos reis. Manassés chega a ser citado que foi até o pior rei que teve em Judá. Foi Manassés. Bem que nos seus últimos momentos de vida ele se arrependeu. Quem sou eu para dizer que ele ou não conseguiu a salvação? Não sou eu que vou dizer isso. Mas ele se arrependeu. Mas Amon foi terrível, irmãos. O seu pai Amon foi terrível. Eu digo terrível de qual forma, meu querido? Parece que fazia propositalmente tudo aquilo que era contra a vontade do Senhor. Tudo que era contra a vontade de Deus, irmãos. Inúmeros altares levantados para deuses pagãos, sacrifícios, irmãos. Adorava o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Rato, Macaco, Girafa, Jacaré. Nem sei se tinha isso lá naquela época, girafa acho que não tinha não. Mas se tivesse, eu tenho certeza que eles iriam adorar. Sacrifício, irmãos, ao Deus Moloque. Sacrificavam crianças. Uma descendência de Davi. Direta. Se vocês forem ler lá a genealogia lá em Mateus 1, vai estar lá citando cada um desses cabras aqui, sem vergonha. Mas vai estar citando Josias também, meus queridos. Embora tenha mostrado um arrependimento no final da sua vida, o seu avô Manassés, como eu disse aqui, já foi citado como os piores reis de Judá. Porém, irmãos, ele foi bisneto do rei Ezequias, que
que foi um grande referencial depois de Davi, meus queridos. Então lá no 2 Reis 18:5 diz assim: confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Seu bisavô, rei Ezequias. Josias se tornou rei quando tinha 8 anos de idade, irmãos. E o nascimento dele foi algo profetizado muito tempo antes, na época de Jeroboão, meus queridos. Está lá no 1 Reis 13:2, diz assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimem sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Irmãos, isso foi profetizado ainda na época do Jeroboão. Ele foi o primeiro rei após a queda de Israel. Depois da morte do rei Salomão, foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Lá atrás, o Senhor já estava profetizando que ainda iria surgir um rei que iria acabar com toda essa idolatria, iria quebrar todos os altares, inclusive ia até sacrificar os próprios sacerdotes pagãos sobre esses altares. Irmãos, ele chegou ao ponto de até queimar até os ossos. Até os ossos. Ele queimou até os ossos desses que desviavam o povo da adoração correta ao Senhor. O rei Josias, irmãos, foi um dos bons reis de Judá, diferente do seu avô, que foi Manassés. Josias prezou pelo culto verdadeiro a Deus. Conforme o segundo livro de Crônica nos relata, que no 8º ano do seu reinado, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, irmãos, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Hoje uma molecada com 16 anos quer o que da vida, irmãos? É difícil ver irmãos, é difícil. Graças a Deus nós temos alguns aqui nessa casa. Mas é difícil, irmãos, aí fora com 16 anos, sabe o que eles querem? Eles querem beber, eles querem fumar narguile, eles querem... Nem sei o que eles querem, nem eles sabem o que eles querem da vida. É sério, irmãos, dá até desgosto, você pega para conversar com alguns e fala, meu Deus, essa geração, não vou falar que está perdida não, que para Deus não tem nada perdido, mas está quase. Meu Deus, mas é uma das consequências que aquele povo viveu, irmãos, nós estamos vivendo, é o afastamento da palavra de Deus, é o afastamento dos princípios do Senhor, é o afastamento daquilo que o Senhor realmente quer para cada um de nós. Isso gera consequências, meus queridos, gera consequências. Tanto Ezequias como Josias tiveram pais ímpios e maus, sim, tanto o rei Ezequias como o rei Josias. Se for ter base assim, não, eu sou uma má pessoa porque meu pai não prestava, meu pai não foi bom exemplo para mim, por isso que hoje eu sou isso, eu sou vítima da sociedade. Mentira. Rei Ezequias e rei Josias não tiveram bons pais foram exemplos para ele, ao contrário, poderia servir de exemplo de tudo o que não fazer, era só olhar o pai do rei Ezequias e o pai de Josias. Mas isso não significa que eles seguiram os caminhos dos seus pais. Eles tiveram o quê? As suas próprias escolhas. O Senhor fez uma nova história na vida de cada um deles. Então se você aqui nessa noite tem algum pai, tem uma mãe, meu pai e minha mãe foi perdido, o Senhor pode fazer uma nova história na sua vida, sim. Pode escrever uma nova história para você, sim. O Senhor é especialista em escrever novas histórias, irmãos. O Senhor é especialista nisso. No 12º ano do seu reinado, irmãos, portanto, ele estava com 20 anos de idade, o rei Josias deu início efetivamente às reformas em Jerusalém. Com 16 anos ele começou a buscar o Deus do seu pai Davi, tá vendo como é que é? Sempre fala assim na genealogia, irmãos, nunca menciona o pai direto, menciona aquele que era uma referência, e a referência na sua genealogia era quem? Era Davi. Até o próprio Jesus, até Jesus mesmo, filho de Davi, eles têm compaixão de mim, eles lembravam de Davi. Davi realmente foi um homem segundo o coração de Deus, irmãos, um homem realmente que marcou a história até hoje.
De novo, ele está lá, com 16 anos ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai, e com 20 anos ele começou de fato a preparar as reformas dentro de Jerusalém, irmãos, com 20 anos de idade. Essas reformas dele foi tão profundo, irmãos, que começou a chegar até em algumas regiões do Reino do Norte, começou a chegar. O povo começou a entender aquilo que realmente estava acontecendo, que até as pessoas que eram, aquela região que era fronteiriça com o Reino do Sul, eles começaram a observar o povo, aqueles caras tá certo, vamos fazer o que eles estão fazendo, vamos derrubar esses altares aqui, isso aqui não presta não, isso aqui atrasa na nossa vida. Começou até a influenciar um reino vizinho. O rei havia interrompido a adoração aos falsos deuses em Judá, destruindo altares que serviam a deuses pagãos. Ele também providenciou que o templo recebesse reparos necessários. Irmãos, a casa do Senhor estava abandonada. Estava abandonada a casa do Senhor. Destruída. Nunca mais ninguém tinha nem passado a mão de tinta nas paredes de lá, irmãos. Ele preparou, irmãos. Ele foi lá durante a época, era o sumo sacerdote Ilquias, que cuidava do templo. E ele instituiu, vamos consertar isso aqui, vamos reformar. Eu quero ver a casa do Senhor limpa, bela e adornada. E foi nesse momento, irmãos, que relata que o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Foi nesse momento da reforma. Alguns estudiosos entendem que era o Pentateuco. Mas eu vou falar para vocês, mas como assim, Rafa, eles encontraram assim o livro da lei? Meus queridos, dentre os estudiosos, há uma vertente que eles acreditam que não é que estava perdido de fato, não é que derrubaram uma parede e apareceu a Bíblia, não. Estava escondida, meus queridos. Sabe por quê? Até os sacerdotes da época do pai de Josias e do avô de Josias tinham medo de pregar o que a palavra de Deus dizia que tinha que pregar. Ele tinha medo, então eles preferiram esconder do que confrontar um rei e acabar sendo morto, sendo preso. Estava escondido, meus queridos, estava escondido. Isso acontece muitas vezes nas nossas vidas também, irmãos. Muitas vezes nós temos medo de falar o que a palavra de Deus diz, para não arrumar algum confronto, para desagradar a pessoa A, a pessoa B. E o Senhor não levantou eu e você para isso não, meus queridos. Como diz na palavra de Deus, Ele levantou a gente como lâmpadas, irmãos, como luz. Ele não vai pegar, não vai acender um candeeiro para colocar escondido debaixo de algum lugar. O candeeiro é para ficar à vista, iluminando, eliminando as trevas. Chega, irmãos, chega de escondermos o que a palavra de Deus diz. Chega de aqui para a gente possa aparentar ser alguém legal, não falar de verdade o que a Bíblia diz que tem que ser dito, que tem que ser vivido. Não, eu quero ser legal. Não, eu quero, meu querido, o Senhor não te levantou para você ser legal não, meu querido. Mas eu não tenho que ser bem considerado não, meus queridos. Alguém tem que ver você um homem, uma mulher de Deus. De bonzinho, meu querido, o inferno está cheio. De novo, irmãos, pode ser a pessoa mais poderosa que for. Se a palavra de Deus está dizendo ao contrário, meu querido, se levante, se manifeste. A palavra de Deus diz isso. Não fique ali do lado, alguém deixando alguém tirar, caçoar da palavra de Deus, caçoar das coisas do Senhor. Eu lembro muito bem disso até hoje. Nós tínhamos lá na nossa igreja um mestre de Kung Fu. E ele falava isso, ele falou, irmãos, não é que por causa que eu sei lutar, eu arrumo briga não, mas se alguém está caçoando da palavra de Deus, eu posso nem fazer nada, mas eu falo, aqui tem um servo de Deus, eu acredito em tudo isso que você está zombando, só queria deixar você ciente disso. Aí os caras já olhavam para ele, opa, é Rosato, né, mano, vou parar de brincar, né, senão pode sobrar uma pernada aqui para nós. Mas sobrava mesmo, literalmente. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser algo realmente precioso para nós, meus queridos. A palavra de Deus tem que ser algo precioso para nós. Era para ter mencionado até isso antes, mas cabe agora também. Muitas pessoas vão lá e tiram a verdade da palavra como dizendo, não, como que você sabe que até hoje essa Bíblia não foi adulterada?
Como que você sabe que até hoje ninguém mexeu? Um monte de homens mexeram, né? Claro, sim, meus queridos. Na palavra de Deus diz que o Senhor só escreveu uma vez só e foi na palavra, foi nas pedras, nos 10 mandamentos. O resto foi homens mesmo que escreveram a Bíblia. Mas divinamente inspirados pelo Senhor. E digo mais, o Senhor, com toda a sua soberania, com toda a sua onipotência, se um Deus poderoso assim deu a sua palavra, e que durante o tempo irá permitir que as pessoas adulterassem, alterassem, não fizessem nada, lá no céu, ai tadinho de mim, mexeram na minha Bíblia, não posso fazer nada. Que Deus é esse que vocês acreditam? O Senhor preservou a sua palavra há 3.600 anos como deveria estar. E se alguém ousou querer mexer, esse cabra morreu, eu tenho certeza. O Deus que vocês acreditam é diferente do meu. Meu Deus é Deus todo poderoso, onipotente, é soberano, meus queridos. Se eu não acreditar que Ele não teve nem, Ele não preservou a sua palavra, é um Deus desse tamanhozinho. E eu não acredito nisso não. O Senhor preservou a sua palavra. Então a palavra que nós estamos lendo aqui hoje, eu vou tirar para você que pode ter algum errinho de uma vírgula aqui, outra ali, numa tradução, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então se alguém vier um dia que discutir com você, você fala, oh, meu Deus preservou a palavra até hoje. Meu Deus é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Ele guardou a palavra de Deus até hoje. Está explicadinha essa parte, né? Tem pessoas que vêm até hoje falar comigo isso ainda. E às vezes até uns crentes, tá, irmão? Não sei não, por que só esses livros? Não tem outros livros, não sei o quê. Foi os livros que o Senhor queria que estivesse. Está aqui, os 66 livros. Quer saber mais? A gente está na EBC, começa quarta-feira. Seja como for, irmão, o que é que se sabe é que esse livro foi muito importante na sequência das reformas de Josias. Sim, a palavra de Deus foi importantíssimo. Quando o livro foi encontrado, irmãos, e Josias teve ciência do seu conteúdo, ele entendeu que o povo estava terrivelmente em rebeldia com Deus. Meus queridos, era alguém que já estava buscando ao Senhor, era alguém que já estava querendo reformar, já estava derrubando os altares. Vamos dizer assim, ele poderia ser um rei bom, é um homem de Deus, mas quando ele leu a palavra de Deus, ele entendeu, falou, está tudo errado, ele entrou em desespero, ele falou, está tudo errado, para. Meus queridos, ele não queria ter uma vida religiosa, ele poderia ter muito bem visto a Bíblia, não precisa de tudo isso não, isso é muito radical. Não, Wilquias, guarda de novo lá onde você achou isso aí, não. Eu já estou fazendo aqui bonitinho, já mandei derrubar uns altares, já mandei reformar a igreja lá, mandei até pintar lá já, está de cinza congregacional agora, está bonitinho, você entendeu? Mas não, meus queridos, quando ele leu a palavra de Deus, ele entrou em choque, ele falou, não, está tudo errado, estamos totalmente errados, estamos distantes dos propósitos do Senhor, estamos distantes do que aquilo que Ele quer para cada um de nós. Meus queridos, ele não... Aí já vou falando que a minha interpretação já reuniu toda a sua liderança, ele falou, bora, missão. Agora eu quero que a gente ronde todas a extensão do nosso território, derruba qualquer tipo de altar, derruba qualquer tipo de adoração, tragam aqui para mim esses líderes que estão pregando outros tipos de deuses. E foi isso que ele fez, meus queridos. A adoração foi centralizada em Jerusalém, no templo. Ele trouxe de volta, irmãos, aquilo que estava sendo perdido. Ele não se contentou em ter uma vida religiosa de simplesmente aos domingos na igreja, não. Ele queria viver o que a palavra de Deus queria para cada um deles. Meus queridos, ele teve acesso aos 10 mandamentos. Ele teve acesso ali a toda a criação dos céus e da terra. Ele estava com o Pentateuco, irmãos. É o Pentateuco. Tem muita gente que fala, é tão chato ler o Pentateuco. O Pentateuco é o início de tudo, meus queridos. Tudo começou no Pentateuco. Eu sei que a gente pega para ler algumas partes lá em Êxodo, né? Minha esposa particularmente. Toda vez que está lá na parte detalhando o tabernáculo, ela, amor, mas é muito chato. Eu sei que realmente não é prazeroso a gente ler aquelas partes, mas ali a gente entende como o Senhor é detalhista. Como o Senhor é perfeccionista, Ele falava os mínimos detalhes, até a barra da cortina Ele detalhava como Ele queria, e a gente quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito.
Quando você estiver lendo o Êxodo, lembra disso, o Senhor não gosta das coisas de qualquer jeito, não. Ele gosta das coisas direitinho. Entendeu porque eu sou chato às vezes? Ou sempre? Voltando, irmãos. Então, rapidamente ele pediu que o Senhor fosse consultado, irmãos. Além disso, ele foi lá e ele falou: eu quero agora ter alguma pessoa que realmente é uma referência de Deus para confirmar isso. Ele foi atrás e ele achou uma profetisa, irmão, chamava Hulda. Essa profeta, ela confirmou tudo, meus queridos. Ela confirmou tudo. A mensagem de Deus através de Hulda, irmãos, esclarecia que o povo realmente seria castigado devido ao seu pecado. Porém, tal castigo seria adiado, porque o Senhor viu arrependimento dentro do seu coração. Então falou: não vai ser nos seus dias, não. Vai ser após a sua morte. O Senhor viu arrependimento verdadeiro no coração de Josias. Mas realmente o peso ainda, o juízo vai vir ainda sobre esta nação. E realmente veio, irmãos. Visto o arrependimento sincero e zelo pelo culto a Deus, o Senhor não deixou a ira dele cair sobre a vida de Josias. Segundo Reis, irmãos, 23, 19 e 20, diz assim, menciona que houve em Judá a renovação da aliança e a centralização da adoração em Jerusalém, a purificação da nação e a eliminação de toda adoração pagã. Ele pôde ver lá, irmãos, a celebração da Páscoa, que não era mais comemorada há anos e anos e anos e anos. E aquilo o Senhor tinha instituído para que eles comemorassem todos os anos a Páscoa. O último que tinha comemorado a Páscoa, irmãos, tinha sido o rei Ezequias. A última reforma que realmente tinha sido feita e celebrada a Páscoa, rei Ezequias, o seu bisavô. O quão distante o povo estava de Deus. Nem celebrava mais a libertação deles, daquele tantos anos de sofrência, de escravidão no Egito. E aquilo foi instituído novamente, irmãos. E foi instituído, e foi celebrado, e foi mencionado que foi uma das maiores celebrações de Páscoa que teve, que existiu, depois da queda, depois da divisão do reino de Israel. Das maiores celebrações da Páscoa. A palavra de Deus tem o poder de transformar uma nação, meus queridos. A palavra de Deus tem o poder de curar uma nação, de transformar o destino de um povo inteiro. Eu não tenho nem vergonha de dizer, irmãos, eu aqui eu fui um dos que votei no Bolsonaro, tá? Votei mesmo. Mas numa falsa esperança de que alguma forma ele, não, né? É Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e no final uma balela, irmão, isso aí. Mas desculpa, estava de um lado, estava Lula e ele, eu falei, meu Deus, vai ser ele. Mas agora vocês falam em quem? Eu falo, só pela graça, agora só pelo... Esse ano de 2022, meu Deus. Mas era o que? Uma esperança que, poxa, alguém está se levantando que está falando pelo menos de Deus, que ninguém se levantava, nem isso. Não, alguém que está falando de Deus, alguém está falando que é conservador, que tem os princípios cristãos. No final era só balela, meus queridos. Também aqui não, né? Mas tem lugares que se eu falasse isso, já tinham até brigado comigo já, né? Tem os bolsonaristas que é bravo, gente. Nervoso. Mas voltando, irmãos. Eu anseio ainda que no meu coração, nós não dependemos disso, tá? Não dependemos do presidente, dependemos de Cristo Jesus, mas que realmente um dia se levante um homem ainda segundo o coração de Deus para governar essa nação. Realmente eu ficaria muito feliz, mas ainda não aconteceu isso, ainda não, e nem sei se irá acontecer, mas que a nossa esperança deve estar ainda em Cristo Jesus, Antigamente, irmãos, as pessoas não viviam muito tempo não, eram muitas guerras, muitas batalhas, e o nosso rei Josias, ele morreu com 39 anos, a minha idade, novo, uma criança praticamente, 39 anos ele morreu, mas está iniciando a vida, praticamente, né, esposa, não é verdade? Ela é 10 anos de diferença, é 9, eu não gosto que eu fale 10, é 9.
39 anos ele morreu, meus queridos. 39 anos ele morreu. Mas ele morreu de uma forma trágica, irmãos. Foi uma forma precoce. Eu já ministrei isso em uma outra oportunidade. Ele morreu porque ele entrou numa batalha que não era dele. Ele morreu porque ele entrou numa luta que não era dele. Ele não tinha nada a ver com aquela batalha e ele quis se envolver. Por um descuido ele não foi dirigido pela palavra de Deus. Por um momento que ele não foi consultar uma profetisa do Senhor, ele foi pelos seus achismos, ele foi pelo seu emocional, ele entrou numa batalha que não deveria com o rei Neco do Egito, que ele morreu. Ele morreu. Ele estava sendo um agente de transformação dentro do seu povo, da sua nação. Mas por um momento, irmãos, por um descuido que ele deixou de consultar a palavra de Deus, a direção do Senhor para a sua vida, ele entrou numa briga que não era para entrar. Irmãos, tem briga que não é para a gente entrar não, meus queridos. Ninguém aqui faz parte dos Vingadores, do X-Men. Se não for direção de Deus para você estar entrando num campo de batalha, não entre. Não entre. Senão você pode morrer. E não adianta falar, foi a vontade de Deus. Foi não era a vontade de Deus aquilo. Até o próprio rei Neco foi lá e falou, por que você está vindo guerrear contra mim? Eu estou cumprindo aqui uma direção de Deus. Sai fora, você não tem nada a ver com isso. Até o inimigo falou. Ele entrou por aqui, saiu. E ele morreu naquela batalha. Precocemente, aos 39 anos, irmãos. E infelizmente, após isso, já estava declarado lá atrás que o povo iria cair sobre ele a ira de Deus por causa da sua desobediência, o afastamento diante de Deus. Eles iam, a nação de Israel já tinha caído, o reino do norte, o reino do sul também iria cair posteriormente, mas ele antecipou isso. Devido a essa batalha que ele entrou, que ele não deveria, que ele morreu, que era um rei ali que ainda estava sendo, vamos dizer assim, como uma coluna dentro daquela nação, ele antecipou a queda de Judá, irmãos. Antecipou o exílio na Babilônia. Depois de pouco tempo, a Babilônia invadiu e dominou todo o reino de Judá. Vocês conhecem, está lá, uma parte está lá em Daniel. Se tiverem curiosidade, leia lá um livro do profeta Daniel. Vocês vão entender que levaram a maior parte deles para a Babilônia, levaram os mais sábios, os mais inteligentes, os mais sadios. Alguns ficaram lá para continuar cultivando a terra, mas só para ser explorada. Mas devido a este momento, irmãos, de rebeldia, devido a este momento dele ter ido pelo que eu acho, o que eu penso que é certo, o que é errado, sem consultar a Deus, ele morreu e o povo também sofreu essa consequência. Aqui nessa palavra, irmãos, nós aprendemos o que a palavra de Deus pode fazer de bom para um povo e para uma pessoa, e também a falta dela, a ausência dela pode gerar consequências. Quem sou eu para falar? O rei Josias era um homem igual eu, igual a vocês. Era um ser humano. E muitas vezes também, irmãos, a gente pode ser um pastor, pode ser um presbítero, um diácono. Algumas vezes na nossa vida a gente toma decisões sem consultar a palavra de Deus. A gente toma decisões no nosso achismo, no nosso emocional. Mas vocês tenham certeza, irmãos, a consequência vem. A consequência vem para qualquer um de nós. O Senhor não perdoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos perdoa. Mas as consequências a gente vai colher. Aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Podemos ser perdoados diante do Senhor, mas Ele não inibe a nossa colheita, irmãos. Guardem isso. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perdoador, mas Ele é justo. O que você plantou, você vai colher. Isso é a palavra de Deus que diz. E como o nosso irmão Fábio mesmo disse, ela é inerrante, irmãos. Não contém erro nela. Ela é infalível, irmãos, ela nunca falha. E ela é imutável, ela nunca muda. Mesmo para o nosso bem ou para o nosso mal, ela permanece o mesmo. O rei Josias, irmãos, foi sucedido pelo rei Joacás, o seu filho. Porém, esse reinado durou 3 meses, irmãos. Após isso, foi uma sequência de
de reis que foram levantados, aí foi só ladeira abaixo, meus queridos. Posteriormente, até o rei da Babilônia, que levantou e colocou alguns reis lá para cuidar, na sua ausência. Mas, como eu disse, os eventos seguintes da história culminou na invasão da Babilônia, na derrocada, na queda. Só lá na frente, irmãos, conseguiram, de fato, escapar desse exílio babilônico. Mas eu só queria terminar, irmãos, contando essa história aqui do rei Josias. Segundo livro de Reis, 23 e 25, diz assim: Antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca mais se levantou outro tal. Depois dele não teve outro, irmãos, mas ele ficou marcado na história, irmãos. Antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E foi depois desse encontro com a palavra de Deus, meus queridos. Ele já era um homem de Deus, ele já era um homem religioso, ele já buscava o Senhor, mas quando ele encontrou de fato a palavra de Deus, irmãos, ele entrou na história, irmãos. Ele entrou na história do seu povo. Relata depois disso, irmãos, que o povo foi fazer o seu funeral e choraram dias e dias e dias, meus queridos, com tristeza com a morte do seu rei. Um rei que tinha sido tão bom para eles, um rei que tinha acabado com a idolatria daquele lugar, que tinha direcionado de novo o povo para próximo de Deus, para ter um relacionamento saudável com o Senhor. Diz assim, 2 Crônicas 35, irmãos, 24, seus servos o tiraram do carro, levaram para o segundo carro que tinham e o transportaram para Jerusalém, e ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam por Josias. Eu nem entrei em questão da morte deles, irmão, mas ele tomou uma flechada ali que não era para ele. Não era para ele, meus queridos. Que não era para ele estar naquele lugar. Ele morreu. Todo Judá e Jerusalém prantearam, meus queridos. A palavra de Deus, meus queridos, ela é conforto para aquele que está entristecido, ele é acalanto para aquele que está no momento de furor, ele é cura para aquele que está ferido. Como a palavra de Deus diz, meus queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem uma manhã. A palavra de Deus nos ensina em tantas as coisas, irmãos. Você está passando por um momento de angústia, de ansiedade, leia Filipenses 4, de 6 a 8. Coloca na tela aí, Murilão, para nós. Filipenses 4, de 6 a 8. Em cada uma das áreas que você imaginar, mas eu vou encontrar dentro da palavra de Deus sobre isso, sim. Eu vou encontrar na palavra de Deus isso, sim, você vai encontrar. Filipenses 4, 6 a 8. Então eu abro aqui. Está aprendendo ainda, irmão? Olha lá, o Benson assumiu o controle da nave. Enquanto o nosso irmão não encontra ali Filipenses, já encontrou Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oi, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja nisto que o vosso pensamento deve se ocupar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, irmãos, abram o Salmo 119, lá está rico, lá é rico, irmãos. É o maior capítulo que nós temos dentro da palavra de Deus.
Eu não vou nem chutar, vou lá ver aqui para falar para vocês. Tem 176 versículos. E dentre esses 176 versículos, irmãos, tem um versículo mais belo que o outro que fala sobre a palavra. Versículo 1, bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O 2, bem-aventurados os que guardam as tuas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 11, irmãos, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. 97, quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Versículo 105, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E último, irmãos, 159, considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Você está passando qualquer tipo de necessidade, meus queridos, abra a palavra de Deus, leia, estude, medite, o Senhor vai te dar algo, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai te dar a resposta que você tanto anseia. Não fique procurando a profeta A, B e C, a profeta vai revelar tudo. Não, irmãos, está revelado tudo aqui já, ó. Já está profetizado tudo aqui já, meus queridos. Aqui está a palavra de Deus inerrante, infalível e imutável, irmãos. Se vocês forem atrás da profeta A, B e C, não contém erros, falha e muda a cada revelação, meus queridos. Não vou falar para você que hoje em dia não tem profetas de Deus, ainda tem, irmãos, mas na proporção que dizem que tem, eu acho que verdade é uns 20%. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor aqui na frente. Hebreus 4:12, irmãos, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela continua a mesma, irmãos, até hoje. 3.600 anos atrás, até hoje, ela continua viva e eficaz. Sou um fã da palavra de Deus, irmãos. Sou um fã. De novo, podem vir qualquer tipo de pensamento, de achismos. Pode ser Platão, pode ser Sócrates, pode ser Einstein, quem quer que seja, eu fico com a palavra de Deus. 3.600 anos e até hoje, irmãos, ela continua viva e eficaz. Amém? Coloque em pé, igreja, por favor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco cada um aqui dos teus filhos na tua santa presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Se até hoje, Pai, ainda não existia um desejo verdadeiro, Pai, no coração de cada um dos teus filhos de conhecer-te a ti, ó Deus, gera isso neles, ó Pai. Gera uma fome, ó Deus. Gera uma sede, ó Deus, por conhecimento, ó Deus, por sede de ti, Senhor. Chega dessa vida de religiosidade, ó Deus. Chega daquelas bíblias ficarem parados nas suas casas, ó Deus, se esperando um domingo para vir à igreja, Senhor. Que eles estudem, que eles meditem, que eles devorem a tua palavra, Senhor. E que essa palavra seja viva e eficaz na vida deles. Que gere mudança, que gere transformações, que gere cura, Senhor. Que gere cura, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam compreender que a tua palavra tem o poder de transformar um povo, uma nação, ó Deus.
Oh Senhor, comece com cada um de nós, Santo Espírito Deus. Que essa nação, que o Brasil seja curado através da tua igreja. E começando por cada um de nós, ó Deus. Cada um de nós, que possamos verdadeiramente ser sal e ser luz, ó Deus. Oh Senhor, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Conduz, ó Deus, o teu povo aos teus caminhos, Senhor, aos teus preceitos, para que possamos viver de verdade os propósitos, Senhor, aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Senhor Deus, esta palavra foi liberada sobre nós. Que isso possa gerar algo poderoso sobre as nossas vidas. Senhor, que a Tua palavra seja a nossa realidade. Que a Tua palavra seja a nossa bússola. Que a Tua palavra libere o nosso destino. Senhor, que nós sejamos apaixonados pela Tua palavra. Senhor, nós liberamos a verdade que está sobre a Tua palavra, sobre as nossas vidas, ó Pai. A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que restaura. Oh, glória! Senhor, nós liberamos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A verdade que vem do Senhor. Senhor, restaura os altares que estão destruídos dentro de nós, as verdades que não condiz com a Tua palavra.
que a sua identidade seja liberada sobre nós por intermédio da tua palavra. Isso nós liberamos sobre a nossa casa, nós liberamos sobre a nossa igreja, nós liberamos sobre a nossa família. Senhor, que o fundamento seja a tua palavra, que os fundamentos seja a tua palavra, que nós possamos crescer em sabedoria, em graça, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê mais forte esse aplauso ao Senhor. Aleluia. Me dá minha Bíblia aqui, por favor. Nós acabamos de cantar uma canção que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se você não está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você levantasse o seu celular, simbolizando que a Bíblia está aí no seu celular. Levanta ela como um ato de fé. Não é mandinga gospel, é simplesmente uma palavra dizendo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Que seja enraizada, que seja enraizada, que seja enraizada na sua vida, no seu coração, na sua história. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Senta por um minuto. Se eu fosse você, eu não saía daqui sem ir na cantina. Temos lanche de peru, top, pernil, aí, já me corrigindo. Lanche de pernil. A Diaconisa ouviu a pastora falando aqui, foi mais ligeira do que eu. Temos bolo de prestígio. Amém? Glória a Deus. Então vai lá. Você não tem para quem pagar? Eu ia orar para Deus mandar você dar o seu carro para mim. Não, mas só me dá o... Fazer igual a Tati. Tá bom? Ia falar: ó, abençoa eu aí. Não, mas só me dá um pedaço de bolo, que é mais barato do que... Vai que Deus, ó, Deus está mandando você dar um pedaço de bolo pro pastor, você não vai dar, vai ter que dar o carro. Brincadeira, Jesus, não é brincadeira, tá? Senão o povo vai ouvir lá e falar: olha, o pastor tá pedindo carro na igreja. Tá amarrado, em nome de Jesus. É uma brincadeira. Deixa eu repetir, é uma brincadeira. Principalmente pra internet, tá? É uma brincadeira. E daqui a pouco tá lá: pastor pede carro na igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus libere algo poderoso sobre a sua vida neste ciclo. Vou dar uma dica para você. Seja mais criterioso com aquilo que você escuta. Que a gente tem ouvido muita bobagem. Desculpa não, mas a gente tem ouvido muitas coisas que não condiz com a palavra, que muitas vezes a gente está fazendo que se torne verdade na nossa vida. Em Atos diz de um povo chamado o povo
Beriano. Quando o apóstolo Paulo chegou, não lembro a cidade, para pregar, ele pregava, e os berianos iam para o Antigo Testamento para ver com aquilo que Paulo pregava tinha consistência na palavra. A dica que o pastor Rafa deu muito, muito lindo. Se o pregador que você ouve só diz que você vai ser top, cuidado. Eu decidi algo. Eu não vou falar mais de coach. Se você ouvir coach, você merece um coach. Você merece o coach que Deus te deu. Ou, não vou falar. Mas se apaixone pela palavra. Pode ser a pessoa mais bem-sucedida da face da terra. Se o que ele diz for contra a palavra, fique com a palavra. Eu dou glória a Deus, porque nós podemos dizer, nós somos uma igreja apaixonada pela palavra. Porque ela é que nos dá sustento. Amém? Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Você que nos visita, temos o pessoal da recepção. Queremos te conhecer. Não queremos pedir dinheiro para você. Só queremos te conhecer, queremos mandar uma mensagem. Passou o celular do acolhimento aqui. Coloca aí o celular do acolhimento. Por favor, coloque o celular do acolhimento aqui. Você que quiser pedir oração, quiser contar um testemunho, quiser aconselhamento pastoral, entre em contato com este número, que é o celular da igreja, do acolhimento da igreja. O pessoal do acolhimento vai te receber, vai te orientar. O que você precisar? Preciso de um aconselhamento pastoral. Eles vão entrar em contato com a liderança pastoral. Temos 6 pastores. A liderança pastoral vai indicar um pastor para estar te dando um acolhimento, te dando uma orientação, oração, enfim, está aqui. Nós só queremos orar por você, queremos cuidar de você, queremos abençoar você, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Só uma coisa que eu esqueci. Esta semana volta as nossas células. Amém? Esta semana, quinta-feira, volta as nossas células. Pastor, eu não sei o que é célula. Os líderes de célula, levanta a mão aqui. Temos alguns líderes aqui. No final do culto, você procura um desses líderes de célula. Ele vai te orientar. O que é célula? Rapidamente. É a extensão da igreja. Que nós se reunimos nas casas. Se você for lá para Atos, ele se reunia nas casas e no templo. Então nós se reunimos na casa, partilhamos, comunhão, enfim, isso é célula. A palavra, crescimento, enfim. Coloque a mão no seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Saindo aqui, temos a nossa lojinha, todos os recursos